Vamos estudar a lição da escola sabatina juntos? Lição 12. Julgado e crucificado. Verso para memorizar. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 34. Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que a graça bendita de Jesus continue presente na sua vida. Desejo uma ótima semana a todos. Obrigado por estar aqui conosco para juntos estudarmos a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. O título de domingo é: Você é o Rei dos Judeus? Pôncio Pilatos foi governador da Judéia de 26 a 36 da era cristã. Ele não era bondoso, e várias de suas ações provocaram sofrimento aos habitantes da nação. O julgamento de Jesus, conduzido pelos líderes judeus, resultou em uma sentença de morte por blasfêmia. Mas sob o domínio romano, os judeus não podiam executar pessoas. Por isso, levaram Jesus a Pilatos para que fosse condenado. Como governador por Roma, Pôncio Pilatos exercia controle sobre toda a província. Também estava sob a sua responsabilidade o exército romano de ocupação. Isso significa que ele detinha poderes militares. Com relação à parte criminal, ele também dava a última palavra referente à aplicação de sentenças capitais. Dessa forma, ele poderia condenar ou absolver. O curioso era que Pilatos não era amigo dos sacerdotes. Pôncio Pilatos também era o encarregado de nomear os sumos sacerdotes. Dessa forma, ele também controlava o templo, incluindo os seus recursos financeiros. Em sua obra, Filo indica que Pilatos adotava uma postura antissemita. Flávio Joséfo escreve que Pilatos provocou a ira dos judeus quando trouxe para Jerusalém estandartes com a imagem do imperador. Esse tipo de atitude era uma ofensa direta à lei judaica. Diante do protesto dos judeus, Pôncio Pilatos ameaçou matá-los. Foi só então que Pilatos recuou e removeu os estandartes para Cesareia. Depois, Pilatos foi alvo de novos protestos quando se apropriou do fundo monetário do templo para construir um aqueduto. Então, milhares de judeus se manifestaram contra essa ação dele. Na ocasião, o governador romano colocou soldados disfarçados no meio da multidão. Com armas escondidas, eles mataram muitos judeus. Em certa ocasião, Pilatos matou alguns galileus. Sobre isso, Jesus diz que Pilatos misturou o sangue desses galileus com seus sacrifícios. Então, as ironias começam quando os líderes da religião recorrem ao inimigo da religião para condenar Jesus. No episódio do julgamento de Jesus, a postura de Pilatos em nada lembra o tirano descrito pelos historiadores. Talvez isso possa ser explicado pela condição precária em que ele se encontrava. Pilatos já havia se envolvido em muitos problemas da Judéia e provavelmente já temia que a sua posição pudesse estar em risco. Os evangelhos não mostram Pilatos como alguém que desejava condenar Jesus. Jesus havia sido acusado falsamente de representar uma ameaça ao Império Romano. Porém, Pilatos não estava convencido disso. Pilatos ficou até impressionado com o fato de Jesus se recusar a responder às acusações que os líderes judeus apresentaram contra ele. O texto bíblico afirma que por 3 vezes Pilatos admitiu que Jesus era inocente. Certamente, Pilatos tinha medo de piorar ainda mais a sua reputação com Roma ao condenar um inocente. Mas, por outro lado,
ele também não poderia contrariar as autoridades judaicas, mesmo sabendo que Jesus havia sido preso por inveja. O texto bíblico não menciona qual foi exatamente a acusação formal feita contra Jesus diante de Pilatos, mas é possível averiguá-la com base na pergunta que Pilatos lhe fez. Você é o rei dos judeus? No Antigo Testamento, o povo de Israel ungia os seus reis. Portanto, não é difícil concluir que o termo Messias, que significa ungido, possa ter sido distorcido para sugerir que Jesus reivindicava homenagem como rei e, portanto, estava em competição com o imperador. A ironia é que Jesus era o rei dos judeus e o Messias. Sua resposta a Pilatos foi evasiva. Ele não negou o título, nem o afirmou. Pilatos tentou escapar daquela situação complicada, enviando Jesus a Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia. Além de aliviar sua situação, essa manobra ainda serviria para reconciliá-lo com Herodes, com quem não tinha boa relação. Mas Antipas devolveu Jesus à jurisdição de Pilatos. Cabia a ele decidir pela condenação do Salvador. Ainda assim, ele tentou oferecer alternativas. Ele se propôs a castigar Jesus e soltá-lo, mas também não obteve sucesso. Também sugeriu a troca de Jesus por outro condenado, mas o povo preferiu soltar o criminoso. Quando percebeu não ter saída, Pilatos lavou as mãos perante o povo, num ritual inútil que indicava a sua intenção de se eximir da culpa pelo sangue de Jesus. Mas, segundo as palavras de Deus, nenhum dos que participaram da afronta contra Jesus puderam escapar da sua culpa. Marcos 15, verso 6, menciona o costume de libertar um prisioneiro na Páscoa. Pilatos perguntou se a multidão queria que ele libertasse o rei dos judeus. Pilatos não queria se indispor ainda mais com Roma e com o povo, mas não resistiu à oportunidade de fazer uma ofensa final. Pilatos estava indiretamente zombando dos judeus. Outro exemplo de ironia pode ser visto em Marcos 15, versos 9 e 10. Encontramos aqui um exemplo de percepção e, ao mesmo tempo, de ausência de percepção. Pilatos percebeu que os líderes haviam entregado Jesus por inveja, mas não percebeu que, ao questionar a multidão, estava fazendo o jogo dos líderes. Eles agitaram a multidão e gritaram para que Jesus fosse crucificado. Pilatos recuou. A crucifixão era uma forma terrível de morte, especialmente para alguém considerado inocente. É dolorosamente irônico que um governador pagão quisesse libertar o Messias, enquanto os líderes religiosos desejassem que ele fosse crucificado. Não há uma comprovação histórica exata sobre o destino de Pilatos após o julgamento de Jesus. O historiador judeu Flávio Joséfo afirma que Pilatos foi destituído do cargo de procurador romano da Judéia por causa de um conflito com os samaritanos. Pilatos enviou tropas para dispersar a multidão, matando muitos samaritanos. Os sobreviventes reclamaram ao legado da Síria, que mandou Pilatos a Roma para se explicar ao imperador. No entanto, o imperador Tibério morreu antes da sua chegada e não se sabe o que aconteceu com ele depois disso. Fontes antigas dão diferentes versões sobre o fim de Pilatos. O filósofo pagão Celso, citado pelo apologista cristão Orígenes, narra que Pilatos possivelmente tenha se suicidado devido ao remorso. De outro lado, uma tradição cristã afirma que Pilatos foi exilado nas Gálias, onde encontrou a morte. Segundo a Igreja Etíope, Pilatos se converteu ao cristianismo
e foi martirizado, passando a ser venerado como santo. Pilatos passou para a história como símbolo de covardia, de injustiça, de ambiguidade, de pragmatismo, de ironia, de falta de piedade ou de arrependimento. Numa linguagem moderna, pode-se dizer que Pilatos ficou em cima do muro, com medo de se comprometer. Hoje, há muitos que fazem parte do time de Pilatos. Ficam em cima do muro, têm medo de tomar posição. Mas isto é muito perigoso. Na verdade, isto é fatal. Cada um de nós precisa se posicionar diante de Cristo. Você já se sentiu pressionado a tomar alguma posição? O que é que pode nos ajudar a não seguir a multidão quando somos pressionados a agir de acordo com a sua indicação? Pense nisso no dia de hoje. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.